Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Já chega deixando aquele likeão, se inscrevendo aqui no nosso canal, compartilhando os nossos vídeos e recomendando para os seus amigos o nosso canal Resenha Rubro-Negra. Vale lembrar a vocês que nós temos agora o nosso canal de cortes, que são vídeos que a gente fala do Mengão Queridão, por até 5 minutinhos. Para você que não tem tempo na correria do dia a dia ou não tem paciência para assistir vídeos longos, tá aí uma boa solução para vocês. E lá, inclusive, tá a declaração do Paulo Souza do porquê o Ramon não vem sendo aproveitado. Então, depois de assistir esse vídeo aqui, dá uma corridinha lá e fique informado. Mate a sua curiosidade sobre o motivo pelo qual o Ramon não vem sendo sequer relacionado para os jogos do Mengão Queridão. Eu quero tratar de alguns assuntos importantes dessa segunda-feira relacionados ao Flamengo com vocês, mas antes, deixa eu falar com vocês sobre o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos assistir aos scouts dos jogos do Mengão Queridão, podemos também assinar o Campeonato Carioca e assistir no aplicativo do OneFootball por um preço bem acessível, e tem para iOS e Android. O link sempre está aqui na descrição do vídeo e o aplicativo é totalmente de graça. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link está aqui na descrição do vídeo. Nação, vamos começar a falar então dessa segunda-feira tumultuada. Como eu falei para vocês no vídeo de hoje cedo, o Flamengo tem um problema a resolver com Maurício Isla. O jornalista do jornal O Dia entrou em contato com o Marcos Braz, que disse que vai haver uma punição severa em cima do Maurício Isla. Para quem não está ligado no que está acontecendo, o Isla foi liberado do jogo de ontem por conta de sentir problemas virais, gripe, alguma coisa nesse sentido. E aí ele foi liberado do jogo. Só que ontem à noite, ele e o Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro, estavam curtindo a noite carioca, aproveitando o carnaval. E o Isla não se fez de rogado em tentar esconder, não. Ele foi lá, postou o vídeo, mostrou que ele estava na gandaia, sem nenhum tipo de preocupação. Ou seja, deu um tapa na cara da diretoria e da torcida rubro-negra. Na minha humilde opinião, tinha que rescindir o contrato dele imediatamente, tá? Não cabe justa causa? Tudo bem, rescinde o contrato, paga o que tiver que pagar para o jogador e manda ele embora. Pô, mas aí só o Flamengo vai ficar no prejuízo. E se outro jogador assediado resolver fazer a mesma coisa? Por exemplo, se fosse o caso do Pedro fazer a mesma coisa que o Isla, o Flamengo rescindiria com o Pedro? Óbvio que não. Você trata cada caso com o peso que cada caso merece ser tratado. Por exemplo, há alguns dias eu já noticiei para vocês que o Flamengo meio que não sabe o que fazer com o Maurício Isla. Ainda não chamou o jogador para fazer um novo contrato com ele. O contrato do jogador termina no final do ano e ele não foi chamado para renovar. Então a diretoria não sabe o que fazer com ele. Estava esperando uma avaliação do técnico Paulo Souza para decidir se faz uma proposta de renovação ou se deixa o contrato expirar. Inclusive já tinha decidido que se pintasse alguma proposta no meio do ano, que a diretoria não dificultaria a saída do Maurício Isla. Bom, o momento é agora. É um bom momento para poder mostrar para os outros jogadores que o Flamengo tem profissionalismo, que o Flamengo tem comando, que no Flamengo as pessoas não podem fazer o que querem e ficar impunes. De qualquer modo, o Marcos Braz disse que vai rolar uma multa pesada em cima do lateral e ele vai ter que se explicar sobre o que aconteceu, porque essa coisa não pode ficar desse jeito. Só que eu acho muito pouco só multar o jogador e pedir uma explicação. Para mim, o Flamengo deveria dar o exemplo com ele e rescindir o contrato. Ficar no prejuízo? Fica no prejuízo, mas é melhor do que deixar o nome do Flamengo na lama, porque o que o jogador fez foi sacanagem com o Flamengo, trouxe o Flamengo como se o Flamengo fosse um time sem comando, como se o Flamengo estivesse pagando um papel de otário, e a imagem do clube, ela não pode ser agredida do jeito que o Isla agrediu, não. Até porque depois dessa situação, dificilmente o Maurício Isla vai ter ambiente com o torcedor rubro-negro, que não vai esquecer dessa indisciplina e que, se ficar impune apenas com a multa, pode gerar indisciplina de outros jogadores rubro-negros também. O fato é que o Flamengo hoje está de folga, o elenco se reapresenta amanhã às 15, o Paulo Souza vinha dando treino
às 8 da manhã, mas resolveu dar um dia e meio de descanso para os atletas. Então, os jogadores do Flamengo só vão se reapresentar amanhã às 15 no CT do Ninho do Urubu. Dessa vez, o Paulo Souza vai ter a semana inteirinha para poder treinar o elenco, que a próxima partida contra o Vasco da Gama é apenas no dia 6 de março. Então, ele vai poder usar essa semana para poder melhorar a pontaria dos seus atacantes, trabalhar a cabeça dos jogadores, e aí eu quero abrir um parênteses aqui com vocês. Em quase todas as coletivas, o Paulo Souza tem reclamado da cabecinha dos jogadores, seja na parte de comprometimento, seja na parte de manter a intensidade e a concentração no jogo, seja na parte de concentrar no clube. E aí a gente sabe que o nosso vice-presidente Marcos Braz, apesar de não falar isso abertamente, não curte um psicólogo na equipe do Flamengo. Mas o coach, que também fazia um trabalho muito bom de psicólogo, do Jorge Jesus, está no mercado, está livre. Não seria o momento do Marcos Braz se render, ser um pouquinho humilde, se render à utilização de um coach, de um psicólogo? Porque desde que chegou no Flamengo, tudo tem sido do jeito que o Marcos Braz quer, pelo menos no departamento de futebol. Ele nunca deu o braço a torcer para nenhum tipo de situação. Em muitas delas, inclusive, ele esteve certo em manter sua opinião. Em outras, não. Como, por exemplo, se o Rogério Ceni pulasse em paraquedas, eu pulo atrás dele. O Rogério Ceni é a cara do Flamengo e já deu certo no Flamengo. Declarações do Marcos Braz. A gente sabe o que aconteceu. Tivemos um 2021 horroroso, porque ele enxergava que o Rogério Ceni já tinha dado certo no Flamengo e demorou para fazer a troca de treinador. Tá na hora dele ver também que há jogadores nesse elenco que precisam estar em outros clubes, que precisam ser rodados. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. O Charlotte FC dos Estados Unidos está de olho num jogador do Flamengo. Só que ele está de olho num jogador que vem atuando bem. Ontem até eu achei que o cara fez um bom primeiro tempo, mas não fez um segundo tempo muito agradável não. Mas ainda assim tem sido um jogador muito útil ao Flamengo. E agora o clube dos Estados Unidos estaria de olho no Rodinei. O Charlotte já fez uma investida no Rodinei, mas no começo da janela, e não conseguiu tirá-lo do Flamengo. Agora, o clube estadunidense quer voltar a conversar com os dirigentes rubro-negros para tentar fazer uma proposta que agrade os nossos dirigentes para que o Rodinei possa deixar o Flamengo. Por que essa proposta não vem para o René? Por que essa proposta não vem pelo Ilharão, pelo Diego Ribas, né? Tem que vir pelo Rodinei, justo agora que o Rodinei parece que tá dando o ar da graça para poder voltar a apresentar um bom futebol, e isso dificulta na rescisão com o Isla, porque o Flamengo hoje tem 3 laterais, Isla, Rodinei e Mateuzinho. Se o Flamengo rescinde com o Isla e deixa ele embora e vende o Rodinei, nós ficamos só com o Mateuzinho. E nós não vamos ter dinheiro para ir no mercado atrás de um lateral que possa suprir as nossas necessidades. Então até isso atrapalha o Flamengo no momento de negociação. Mas o próprio Flamengo se atrapalha. O Domenech Torrent, logo depois que saiu do Flamengo, ele deu uma declaração que eu queria repetir aqui para vocês, que ela é muito interessante. Acho que o problema do Flamengo está dentro do clube. Enquanto eles não esclarecerem as coisas entre si, isso vai continuar. Comigo, com Ancelotti, com Klopp, Guardiola, com quem for. Acho que todo mundo que trabalha no Flamengo sabe o que acontece lá. São palavras do Domenech Torrent. Ah, quem é o Domenech Torrent na fila do pão? Acontece que o Jorge Jesus, pouco tempo antes dessa declaração do Domenech, tinha dito que o Flamengo só perde para o próprio Flamengo. Que dentro do Flamengo, o Flamengo precisa se resolver, porque senão as coisas poderiam complicar. Palavras aí de Jorge Jesus. Então há um problema dentro do Flamengo, um problema que o nosso vice-presidente de futebol ficou muito próximo dos jogadores, deu muito carinho e agora é difícil de cobrar porque ele deu muita liberdade para esses caras. Então hoje há uma bagunça dentro do Flamengo e ele não consegue contornar. Por enquanto ele está escondidinho, está tranquilo, ninguém está percebendo, ou poucos estão falando no nome do Marcos Braz. Mas daqui a pouquinho, quando o caldo entornar e o Paulo Souza desanimar
se as coisas não mudarem, é o que pode acabar acontecendo, aí o nome do Marcos Braz vai aparecer. Se é que já não está bem claro aí que a falta de comando dele ou a falta de pressão dele no departamento que é dele está fazendo o time ir de mal a pior. E eu nem digo no campo do jogo. O jogo ontem, no primeiro tempo, se não fosse a quantidade de gols perdidos, o Flamengo tinha massacrado a equipe do Resende. Mas é preciso que a gente tenha treinos mais específicos de finalização. É preciso que esses jogadores durmam bem, que eles não fiquem na gandaia até tarde, que nem o seu Gabigol ficou na semana da decisão contra o Atlético Mineiro. É preciso que os caras estejam descansados, estejam com a energia bem colocada, treinem bastante, porque só assim a gente vai conseguir fazer um grupo vencedor. E como o Domenech falou que o Flamengo pode perder para ele mesmo, o Flamengo já tinha decidido que era o Santos o goleiro dele. Ainda tá na alça de mira do Flamengo e o Flamengo ainda pode ir atrás do Santos, sim. Ainda é a prioridade do Flamengo. Mas uma parte do conselho de futebol do clube começou a questionar se o Santos seria o nome correto para poder assumir a meta rubro-negra. E sabe por que os caras começaram a questionar? Porque os caras escutam torcedores, porque os caras assistem aos programas dos jornalistas no YouTube e muito jornalista vem criticando as últimas apresentações do Santos. Então aquilo que já estava basicamente certo, que era a ida do Flamengo para o Paraná para poder contratar o Santos, inclusive com a ideia de anunciá-lo ainda esta semana, agora fica uma coisa meio nebulosa, porque há dirigentes que fazem parte do Conselho de Futebol do Flamengo que questionam os valores e se o Santos é o goleiro para ser titular mesmo. Uma vez que o Diego Alves não vai bem, o Hugo já falhou, eles querem um goleiro que seja o cara, aquele que chega para resolver. Então o que eles querem hoje? Eles querem o goleiro que chega para resolver, com uma idade que o Flamengo possa aproveitá-lo por bastante tempo, sem histórico de lesões e praticamente de graça ou o mais barato possível. Nós não temos esse jogador hoje. Muitos vão falar do Groi. O Groi está com 35 anos. Foge da idade que eles querem contratar, que é de 30 a 33. E também não é barato. Não tem mercado aberto hoje para o Flamengo poder ir lá e tirar o goleiro por empréstimo. Como poderia ser o caso de tirar o Neto do Barcelona. Não conseguimos e nem vamos conseguir, porque enquanto a janela estiver fechada, o Barça não tem como repor isso. Então, nessa indecisão do Conselho de Futebol, pode ser que seja adiado a aquisição de um goleiro e a gente sofra por mais alguns meses com Diego Alves e Hugo. O Flamengo hoje é uma terra perdida, um território onde as pessoas têm as mais boas intenções para ajudar e para resolver, mas não tem a mais vaga ideia de como. É, meus amigos, a segunda-feira já começou bombástica. Coloca aí nos comentários o que vocês pensam sobre cada um desses assuntos que eu abordei com vocês. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e dá um pulinho lá no nosso canal de cortes. Se inscreva lá também, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.